Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. É uma responsabilidade, uma grata satisfação estarmos mais uma vez reunidos aqui para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Pastor Carlos lançou um desafio de nós contribuirmos com alguns temas aí para podermos entrar numa nova jornada de estudo. E na minha mente veio algumas coisas, eu compartilhei com o pastor. E gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 12, 2. Nós estaremos lendo, mas assim, não é só sexta-feira, meus amados irmãos, mas eu fico muito feliz de poder estar com esses homens. E no último estudo que o Monge Nilson trouxe para nós, eu parei e comecei a refletir em algo que ele falou. Quando ele disse assim: meus irmãos, olhe do lado aí e vê quem está faltando. Aí na hora até falei: João Albino. Já veio na mente assim, não deu 5 minutos, o irmão João Albino chegou. Então aí, muito rápido assim, mas meus irmãos, quantos homens, talvez nós não estejamos lembrando aqui, tem o Marcinho e outros homens que contribuem com o nosso trabalho, que muitas vezes não está vindo. Aqui é um grupo de fortalecimento. E de repente você tem a possibilidade de mandar uma mensagem para um amigo, para um irmão em Cristo, e falar assim: meu, estou sentindo sua falta lá no grupo de homens, vem com a gente somar força aí. Aqui nós estamos únicos simplesmente como ferramentas e instrumentos de Deus. Amém. Romanos 12, 2. O irmão que achou pode ler, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa aí é a versão Almeida, correto? A nova versão transformadora diz assim: não imitem o comportamento e o costume deste mundo. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, quando eu comecei a meditar e pedir para Deus falar ao meu coração, e depois nós sentamos com o pastor, eu pensei muito nas características do homem, marcantes dos homens de Deus. E muitas vezes nós lemos a Bíblia, começamos a meditar e nós vamos muito para o óbvio. O que é o óbvio? Nós vemos uma determinada característica marcante de um certo homem na Bíblia e nos atemos apenas àquilo. Se nós formos falar de Abraão, vai se falar simplesmente da fé. Abraão é um homem de fé e tal. Mas Abraão, ele por 2 vezes ele deixou de ter fé em Deus. Porque 2 vezes ele vai deixar a esposa dele de mimar os lençóis. Ele mente, falando que ela era irmã. E por 2 vezes quase que ele fica sem esposa. Deus teve que intervir diretamente, meus amados irmãos. Então existem certas características que nós, homens, temos e que nós não julgamos que ela é motivo de bênção. Então, essa série de estudo que nós estaremos fazendo nesse novo bloco, existem algumas características e a ideia é que cada irmão que vier trazer o estudo, ele possa falar da característica marcante, mas de outras características que ele possa ter detectado estudando sobre a vida de cada homem. E falar da sua característica como homem também, porque muitas vezes nós temos as nossas características individuais que nos faz homens especiais e que muitas vezes nós não colocamos à disposição de Deus. Né? Quantas vezes você achou que você não era capacitado para fazer algo na obra de Deus? Você é, meu irmão, mais do que capacitado. Você já foi escolhido para fazer a vontade de Deus. A diferença é quando você pega o que você tem e põe aos pés de Cristo para ser usado, você vira um instrumento potencializado. Agora, quando você quer fazer do seu jeito, dá ruim. Eu não combinei com o irmão de Wilson, meus irmãos. Mas eu vou falar aos adolescentes da nossa igreja no final do mês que vem. E a mensagem que eu vou trazer é exatamente assim, ó. Boa vontade não tem nada a ver com obediência. Está cheio de gente que tem boa vontade, mas não obedece a Deus.
E aí, no final, quer culpar Deus pelos erros e pelas falhas que ele cometeu, porque ele tomou as vontades próprias dele. E o exemplo que eu vou usar, irmãos, é Saul. Deus deu uma ordem simples para Saul. Vai, guerreia, acaba com tudo. Mata rei, mata o povo, não quero nada. Porque vai ser anátema, não quero nada. Acaba com tudo. Porque eles foram pedra de tropeço para o meu povo quando o meu povo for herdar a terra. E eu vou acertar as contas com ele. Saul vai lá e faz o quê? Pega o melhor e traz. E quando ele volta, você sabe o que ele faz? Olha só, ao invés de ele voltar e falar com o profeta, ele vai lá e ergue uma estátua para ele. Não contente, a hora que ele encontra o profeta, ele fala assim: nós trouxemos para o seu Deus. Peraí, mas o Deus de Saul era diferente do Deus de Saul? Na realidade, ele não tinha relacionamento nenhum com Deus, né? Boa vontade não tem nada a ver com obediência a Deus, meus amados irmãos. Por que Davi era um rei segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia, ele se derramava aos pés de Deus e falava assim: Senhor, eu errei, me perdoa. Ele se quebrantava. Não era só boa vontade, meus amados irmãos, era obediência. E nós, muitas vezes, precisamos ser obedientes à vontade de Deus. Quero que você saiba, meu amado irmão, que cada homem tem no mínimo uma habilidade, um dom, um talento, e quando usado de maneira correta nas mãos de Deus, serão multiplicados exponencialmente. Isto fará de você uma fonte de bênção a jorrar na vida das pessoas. Bem como, se você não colocar, pode ser motivo de grande maldição. E aí, eu não vou entrar nos títulos que o pastor deu, que nós temos lá. Nós vamos falar de outras características de alguns homens aqui, para nós fazermos só uma breve abertura aí do nosso bloco de estudo, mas muitas vezes, nós homens, não nos julgamos capazes. Meu amado irmão, você é capaz. Se coloque à disposição de Deus, Deus quer te usar. Às vezes, nós temos uma falsa percepção, que é tipo assim: porque eu não sei cantar. Meus irmãos, você tem voz. A Bíblia é bem clara em dizer: tudo quanto tem fôlego, louve. Tudo quanto tem fôlego. Você tem fôlego? Então é possível louvar. Então você pode cantar. Mas a minha voz está quase rachada. O Marcão está te esperando. E você garante 40% do céu. Tá? Fácil. Beleza? Mas eu não... cantar não é minha praia. O coral de Natal, vem muitas pessoas de fora ver, e eu não conheço, eu fico canto e choro ao mesmo tempo também. Ver tantas pessoas como eu também, no meio sem saber cantar e com a voz da cara rachada. Mas você vê muitas pessoas chorando lá na coisa, e tem um amigo meu que até da Assembleia de Deus, ele fala assim: você não tem de novo, cara? Eu falei: tem. Vou lá, então lá. A mulher que estava gravando também de Diário de Mogi, estava ali, ela chorou o tempo todo. Então, Deus quer que a gente só faça. Ele vai estar junto, ele está junto. Deus está junto. Deus está no negócio, meu amado irmão. E muitas vezes nós colocamos empecilhos. Mas eu não sei evangelizar. Você tem certeza que você sabe evangelizar? Às vezes você quer pegar a Bíblia, ser extremamente conhecedor e falar assim: não, aí é pastor e só de... Não. Se você participa da EBD, você tem condições de evangelizar, meus irmãos, porque a EBD está aqui para ensinar. E aqueles que frequentam a EBD têm um conhecimento básico para falar do amor de Deus. Fale do que Deus fez pela sua vida, evangelizar é exatamente isso. Mas eu tenho vergonha. Beleza. Mas e quando a pessoa vai lá falar com você e fala: poxa, eu estou passando por uma dificuldade tremenda, não sei o que fazer. E de repente você fala assim: eu confio em Deus, Deus te ama. Porque assim, você já está evangelizando, meu amado irmão. Mas nós temos uma falsa percepção que nós temos que ser mais do que o normal. Não, Deus quer te usar da maneira que você se dispõe a servir. Deus quer usar todos. E tem alguns exemplos que eu vou trazer aqui, meus irmãos, que o William analisou dessa forma, o irmão vai analisar de outra.
Tá? Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer é de Adão. Gênesis 2, versículo 15 a 17. Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 15 a 17 diz assim: Tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Primeira característica de Adão que nós herdamos: desobediente. Pensa num cara de ordem simples. Deus, falei de Saul, ordem simples, para Adão deu uma ordem simples. Tá vendo? Tudo aqui você pode usufruir, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. E ele foi lá e comeu. Desobediente. Só que, além de desobediente, eu acho que ele era ingênuo. Por que ingênuo, meus irmãos? Todo dia, final da tarde, quem ia visitar Adão lá no jardim para conversar com ele? Deus. Aí Adão achou que podia se esconder de Deus. Sem ingenuidade. A ingenuidade nossa, nós acharmos que nós estamos fazendo algo errado e que Deus não está vendo. Certa vez eu ouvi uma pregação em que o pastor disse assim: o maior problema é que nós cristãos muitas vezes chegamos na igreja e queremos enganar a Deus. Ao invés de nós nos quebrantarmos e nos arrependermos, nós vestimos o mantão da santidade, a gente entra na igreja como se nós fôssemos santos, querendo enganar Deus, que conhece exatamente o intento do seu coração. Meus amados irmãos, os exemplos bíblicos mostram para a gente o tempo inteiro que aqueles que se quebrantam, aqueles que se arrependem, Deus perdoa. E por várias vezes, vários exemplos bíblicos nós temos da mesma forma aqueles que não se arrependem. No Velho Testamento vinha a justiça. Acã e sua esposa, fogo do céu, consome os dois. Tchau. Agora vivemos na era da graça. É era da graça, mas não é de graça. É bem diferente. O sangue de Cristo é capaz de nos remir e perdoar todos os nossos pecados, mas é necessário arrependimento. Adão, ele foi desobediente e foi ingênuo. Isso fez com que ele herdasse o que? A morte. Herdamos a morte, meus amados irmãos. Mas Deus foi tão misericordioso que ele fez o quê? Ele foi lá e fez um plano de resgate perfeito. Ele falou: vou esgotar os meios. Primeiro meio, vou lá e vou sacrificar um animal. Sacrifica o animal, toda vez que cometer um pecado, vai lá, sacrifica. Entendeu? É o que eu falo para os meus filhos. Eu falo: não podemos pecar deliberadamente, com intenção. O homem estava partindo com um caminho de pecado deliberado, não estava dando certo. Então Deus instituiu profetas. Opa, chama a atenção do cara aí, porque ele está se desviando o tempo inteiro. Fala: vocês estão no caminho errado. Institua, volta para o caminho é esse, tal. Não deu certo. Deus esgotou os meios até chegar à vinda de Cristo. Que para muitos deu certo, mas para muitos ainda não deu dar certo, porque as pessoas não querem se arrepender. As pessoas preferem ficar na desobediência. E o que cabe a nós, meus irmãos, o que cabe a nós é sermos ferramenta de bênção na vida dessas pessoas. E falar do amor de Deus, falar: você quer? Se arrependa dos seus pecados, torne o seu caminho para um caminho bom. Assim como você e eu, nós somos pecadores, mas um dia eu decidi, eu optei por mudar de caminho.
Peco? Claro que eu peco. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor na minha vida. Mas, todo dia eu policio. Para não desviar do caminho, para que a minha mente não me engane e me tire do caminho. Porque a coisa mais fácil que tem é tirar você do caminho, meu irmão. Sabe por quê? Porque você sabe exatamente naquilo que você é falho. Algumas pessoas são falhas por dinheiro. Ou o dinheiro fácil desvia ele do caminho, se desvia desse caminho. Outros para prostituição, mulherada, se desvia desse caminho. Outro para mentira, se desvia desse caminho. Você sabe exatamente onde o seu calo aperta, meu amado irmão. Não teste. Não teste. O mal, às vezes, é você achar que você é forte. Não somos fortes, nós somos fracos e frágeis. E Deus está todo dia de braços estendidos, disposto a nos ajudar. Então se desvie-se do caminho do mal, não teste. Porque se você testar, você vai cair. Talvez a primeira vez não vai dar errado. Você vai falar, meu, eu sou bom, hein? Vou conseguir. Não vai, se desvie do caminho do mal. Fácil? Não é. Mas não seja igual a Adão, não seja desobediente. Não seja ingênuo a ponto de você achar que você vai conseguir enganar a Deus. Talvez a mentira, meus irmãos, quando o ditado diz que a mentira tem perna curta, tem mesmo. Tem mesmo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que o mundo não é pequeno. Às vezes, você nem imagina, mas em algum momento você vai cruzar esses paralelos aí que você está fazendo, vai cruzar. Às vezes o cara quer dar chapéu aí na esposa, uma hora vai calhar que algum conhecido que conhece ele vai dar ruim. Às vezes você mente para poder acertar as coisas dentro do trabalho. O Pacheco trouxe o testemunho dele aqui, falando sobre uns problemas que aconteceu na época em que ele estava como oficial na polícia, que ele, para poder acertar, ele foi explicando, não, pode fazer, e se ele não tivesse feito a coisa correta, ia dar improbidade administrativa e o cara ia estar na rua. Fazendo certo, ele já respondeu e deu uma dor de cabeça danada para ele poder resolver o problema, meus amados. Você fazendo a coisa certa, você já vai ter problema. Por mais que você ande ali na linha, fazendo tudo certinho, tal, você sempre vai ter alguma coisa fazendo provação, sempre vão querer te derrubar. Mas faça o que é certo. Deite à noite no seu travesseiro. O sono do justo, meu amado irmão, chega que ronca, coisa linda. Durma tranquilo. Faça o que é correto, o que Deus está dizendo exatamente para você. Ouça a voz de Deus. O Espírito Santo que habita dentro de você, que habita dentro de mim, quando fala que ele vai interceder com gemidos inexprimíveis, às vezes é bem nítido para você, tipo, vai dar ruim. Foge, não vai dar ruim, não segue esse caminho. Não siga este caminho. O Espírito Santo está falando diretamente para você e você quer testar. Não teste. Não seja desobediente. Aceite. Aceite, que dói menos, né? Aceita que dói menos, né? Então, meus amados irmãos, aceitemos. O segundo exemplo que eu quero trazer, Tito capítulo 2. Tito era um gentio que havia se tornado cristão e acompanhou Paulo no trabalho missionário. Além da busca por líderes, Paulo faz sugestões sobre como Tito devia instruí-lo para crescimento da fé em Cristo e melhor orientação dos cristãos daquele lugar. Tito capítulo 2, versículo 1. Quem achou pode ler. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículos 6 e 8. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. 8, né? Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Tito era um líder exemplar.
Paulo está exortando aqui, apesar de ser jovem, assim como Timóteo, Paulo está dizendo assim, a você convém a sã doutrina. E nós vamos ver que ele vai falar a anciãos, vai falar a mulher, a homens, exemplo. Olha que característica marcante para nós, meus irmãos, sermos exemplo da nossa geração. Você tem sido um exemplo como pai para o seu filho e para a sua filha? Para o seu vizinho, você tem sido exemplo? Você tem sido exemplo no seu trabalho? Você que talvez exerce função de liderança dentro do seu trabalho, você tem sido um bom exemplo como líder, como encarregado, como supervisor, como gerente. Você sendo subordinado, você tem sido um exemplo no que você tem feito. Você, assim como o pastor Walter sempre falava, eu não era membro daqui, mas tive várias oportunidades de conversar com o pastor Walter, ele sempre falava assim, tem que ser exemplo em tudo. Eu, enquanto funcionário da Walter, não levava uma caneta embora. Nunca levei uma caneta da empresa. Papel e caneta eu usava meu. Eu não utilizava. Fazer meus sermões, eu não utilizava da minha empresa. Eu usava os meus papéis, a minha caneta. E era para ninguém ter. Nem clips. Exemplo dos fiéis, meus amados irmãos. Porque quando a pessoa for falar de você, ela fala, vixe, não vou falar. Vou falar do Maurinho, vai dar ruim. A pessoa tem uma conduta ilibada, aí eu vou falar e eu vou passar vergonha. Você precisa ser esse tipo de exemplo. Para quando você falar, você ter autoridade. Quando você falar com seu filho, você ter autoridade de falar com seu filho. Vai engolir seco e falar, não dá para discutir porque meu pai está certo. Não dá para discutir porque minha mãe está certa. Não dá para discutir com fulano porque fulano tem razão no que está falando. Eu não vejo ele fazer, eu não vejo ele dar chapéu na hora de trabalho. Eu não vejo ele dar aquela saída mais cedo dos horários aí para acertar a vida dele. Quantas pessoas têm dado um mau exemplo? Meus amados irmãos, os pseudos cristãos. Rafael foi levar uma mensagem domingo passado para os adolescentes, ele falou exatamente sobre isso. Na sua carreira como cristão, você vai encontrar cristãos verdadeiros e não cristãos. Essa é a classe que nós precisamos entender. Cristãos verdadeiros, cristãos e não cristãos. A coluna do meio. Não dá, irmãos. Essas pessoas que hoje é cristão, amanhã vira casaca e cuidado para você não ser um referencial negativo, porque a própria vida nos alerta. Ai daquele por quem vier escândalo. Ai daquele. E a Bíblia, quando trata do ai, meus irmãos, ai de verdade, tem um peso. O peso é gigantesco. Muitas pessoas estão brincando de ser crentes. As pessoas não têm noção do Deus que serve, não têm noção da influência que você exerce na vida das pessoas. Quando você se diz cristãos, para alguns, para aqueles que não são cristãos, você não faz diferença nenhuma. Você serve apenas de um referencial para eles verem algo negativo. Mas, para os cristãos, você é um referencial de Cristo. Para aqueles que estão indecisos, você é o referencial de Cristo. Por isso que nós carregamos o nome de cristãos. Nós somos o referencial de Cristo onde quer que estejamos. Sendo você um líder exemplar, o referencial de Cristo, você é um canal de bênção na vida das pessoas. Então as pessoas precisam ter vergonha ao falar de você. Isso não é mérito seu, meu amado irmão, não é mérito meu, não. O mérito é de Cristo, porque nós estamos copiando os passos de Cristo. Nós somos meros instrumentos. É Deus capacitando, porque nós não somos capazes. O irmão Jesus falou sobre justiça, meus irmãos. Na verdade, nós não sabemos o que é justiça. Nós somos tendenciosos para o mal.
Certa vez eu estava na igreja Batista na Natal, nós estávamos dando um curso de discipulado com um pastor e um grupo de pessoas, e aí começou uma discussão por causa de algumas características que o ser humano sabe, e caiu exatamente nesse conceito de falei, irmãos, nós não somos justos, nós somos injustos, e nós precisamos entender, Deus é justo juiz, nós somos tendenciosos. E aí a irmã falou, não, porque nós somos justos, por isso eu falei, irmã, nós não somos justos. Somos, eu falei, não, mas sabe por que não é? Deixa eu dar um exemplo típico. Se a irmã morasse nos Estados Unidos, beleza? Vou dar um exemplo mais tranquilo. A filha da irmã vai para a cadeira de morte porque cometeu um crime. Mas a irmã vai ter que dar sentença. A irmã vai dar sentença de morte para ela? Não. Eu falei, então a irmã não é justa. Porque a irmã vive num país onde está dizendo que é sentença de morte. Foi comprovado que a filha da irmã cometeu um crime e a justiça dos homens condenou ela à morte. Mas a irmã tem que ir lá e bater o martelo. Por que a irmã não vai bater o martelo? Não, porque é minha filha. Eu falei, então a irmã é tendenciosa. Assim como qualquer um de nós somos tendenciosos, meus amados irmãos. Não há. Quando aquele jovem vai lá, bom mestre, o que ele fala? Peraí, mas você está me chamando de bom por quê? Não existe ninguém bom a não ser Deus. Bondade, justiça, qualidades específicas de Deus. Nós entendemos um pouquinho disso por causa do Espírito Santo que habita em nós, meus amados irmãos. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós somos tendenciosos ao mal o tempo todo. Pare e pense se o dia inteiro você não briga com você mesmo por determinadas coisas, para você corrigir, que a tendência é tipo assim. Você tem que ter liderança, tipo assim, não. Eu falo com os meus filhos, o velho homem está aqui desesperado para sair. Você vai lá, joga ele dentro da jaula, tranca as 7 chaves e não deixa sair. Não dá para deixar sair, meus amados irmãos. Todos aqueles, biblicamente reparem, todos aqueles que tiveram encontro com Cristo tiveram seu nome mudado. Por quê? Porque geralmente não conheciam. A partir do momento que você precisa ter mudança. A nossa conversão, ela se dá exatamente neste momento em que você muda. Por que fulano parou de fumar? Porque teve encontro com Cristo. Por que fulano parou de roubar? Porque teve encontro com Cristo. Aí nós não entendemos essa questão de justiça. Você sabe por quê? Porque não cabe na nossa mente um cara que estuprou, cometeu um crime horrendo, vai preso e depois ele sai de lá convertido. Você fala, não, ele merecia morrer. Justiça. Ele merecia morrer. Que nem aqui na Avenida Japão teve um atropelamento. Foi 6 jovens morreram. Não sei se seus irmãos lembram. Isso foi há alguns anos atrás. E esse cara, ele é parente da minha esposa, primo de sangue. Ele foi condenado agora há pouco, acho que foi em 2019. Teve o julgamento dele, ele foi condenado e ele aceitou Jesus lá, batizou. E através dele, a esposa dele também aceitou Jesus, os filhos, mas ele continuou lá. E aí? Isso cabe a Deus. O que é pior, meus irmãos? Posto aqui da Henrique Pérez. Lembram de um assalto que teve, que o cara foi lá, assaltou e infartou? Henrique Pérez. Aqui na Vila Cléu, aquele posto tem ali do posto BR, o cara entrou para assaltar, aí com arma e tudo mais, daqui a pouco o cara caiu duro. A família entrou com processo contra o posto porque o pessoal não socorreu. Socorreu, mas não entrou com a RCP. O pecado é o mesmo, o que mata, o que prostitui, o que para Deus, o pecado é o mesmo. Essa é a justiça de Deus. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, Você não existe roubou pecadão. R$1 milhão, é pecado. É roubo. Pecado. Você mentiu, os mentirosos cometem o seu. Somos pobres, miseráveis, meus amados irmãos. E quando nós falamos aqui sobre características dos homens, é exatamente isso. Quando nós reconhecemos as características que nós temos, boas e ruins, pegamos as boas e derramamos aos pés de Deus e falamos, Senhor, me usa. Eu não sou capaz. Mas o Senhor é capaz de fazer de mim um homem melhor. O mérito é seu. Deus usa, meus irmãos. E às vezes,
usa de uma forma poderosa, às vezes ele usa de forma simples. O importante é ser um instrumento nas mãos de Deus, porque o tempo inteiro Deus nos dá oportunidade. Através das nossas vidas, quantas pessoas não podem ser salvas? A sua família pode ser salva através. Se bem que é uma briga, meus amados irmãos, você ganhar os seus próprios familiares. Cristo, quando veio, ele fala: o próprio profeta não é digno na sua própria casa. Exatamente por causa disso. Não tem honra. No meio da sua família, talvez você tenha o mesmo problema que eu no meio da minha família. É um referencial, mas as pessoas querem distância. Fala assim: o quê? Muita questão de saco aí. Vai falar qualquer coisa, já quer. Se a gente fazer uma coisa errada, não tá certo, não sei o que, se você tem mais liberdade para falar, então eles já nem chegam muito próximo. Então é difícil de você ganhar para conversar. Mas então, a oração nossa, de verdade, é porque Deus coloca pessoas na vida da nossa família para que eles possam ser canal de bênção, tipo assim, através da vida de outros cristãos, Deus possa incomodar, falar e, tipo assim, abrir a mente. Porque na nossa mente, sabe o que aconteceu? Mudou a chave, meus amados irmãos. Até então nós não... Paulo fala sobre isso. Porque enquanto eu não entendia, não sabia o que era o pecado, então para mim estava tudo certo. Mas a partir do momento em que eu entendi, virou a chave. Virou a chavinha, não dá para voltar mais atrás. Aí é todo dia brigar conosco mesmo. Sabe por que é difícil evangelizar a família? Porque ela já viu os seus erros, a sua bebida, as suas brigas, as suas mentiras. Então os seus irmãos já viram isso tudo. E quando você vai falar de Jesus, ele fala: mas o seu Deus é o mesmo que eu vi. Entendeu? Então por isso que tem Deus, a gente não tem a honra na nossa própria parte. Mas aí é que entra. Eles sabem dos nossos erros, sabem das nossas falhas e sabem quando houve conversão. Mas há uma justificação da parte deles, tipo assim, não é porque você mudou que eu preciso mudar. Então sabem. O que falar de Paulo, meus amados irmãos? Paulo, quando está acabando a carreira dele, lá em Gálatas 2:20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Precisamos reconhecer que Cristo é Senhor das nossas vidas. Precisamos reconhecer a cada dia que os nossos dons e talentos são bênçãos que Deus deu para que nós pudéssemos usar para a honra e glória dele. Assim como os nossos filhos. Nossos filhos são herança no Senhor. Está lá no Salmo 128. Como flecha na mão do arqueiro. Meus irmãos, o filho não é para você. Para com esse protecionismo. Prepara o seu filho. Prepara a sua filha para crescer, para ir para o mundo, para representar Cristo. Lança. Tchau, filhão. Vai com Deus. Ficando querendo levar o resto da vida redondinha de vidro, não. Ensina a criança no caminho que deve andar. Com objetivos para ela. Porque quando ela crescer, ela vai ser o referencial de Cristo também. E o que falar dos títulos que o pastor trouxe para nós aí? Salomão, Jonatas, Natanael, Jonas, Gideão, Ló, Saul, Pedro, Davi, Daniel, Abraão, Jefté, Sansão, Timóteo e Jó. Aprenderemos muito com a vida desses homens. E que cada um de nós, homens segundo o coração de Deus, possa entender as características desses homens da Bíblia e que as nossas características são muito similares a deles. Que nós, se nós colocarmos a nossa vida diante do altar de Deus e pedir para que Deus nos use, Deus nos usará. Amados irmãos, homens segundo o coração de Deus, que esta série de estudos possam fazer sentido em sua vida, motivar o amado irmão a descobrir e trabalhar seu dom, talento e característica individual, o que faz de você alguém especial que quer ser um instrumento de bênção a serviço
do nosso Deus. Deus seja louvado. Uma coisa que você mencionou aí, que eu entendo bem categórico. A coisa que foi bem clara. Dom Deus dá. A característica que basta cada homem desenvolver é o caráter. Essa é a característica que nós temos que desenvolver, porque muita gente às vezes está num público, está num lugar, o caráter dele está passando lá na rua, porque não conhece, não tem. É uma personalidade, quando está numa posição, essa é a grande. Temos grandes líderes envolvidos, mas na hora que você vai olhar fundo ele mesmo, ele não fomenta nada. Ele tem posição, tem poder, mas influência de caráter muito pouco. Então acho que é o que nós temos que trabalhar. Eu falo por mim, uma característica, eu digo por mim. Sou um cara de poucos amigos, falo mesmo, poucos amigos. 52 anos aí de idade, se eu juntar as minhas mãos e no pé, não dá os amigos que eu sou sincero nisso. Porque é muito fácil falar você meu amigo. Amigo eu escolho, o restante eu tenho que respeitar. E quando tem um relacionamento, aí é onde cresce e as pessoas veem. Muitas pessoas falam, pô, mas ele não é que é fechado, é o jeito. Eu acho que homem tem um jeito. Nós temos que se relacionar com todos, meu. Isso é, com certeza, graças a Deus, eu tenho uma ótima amizade, mas não posso chamar todo mundo de amigo. É uma coisa forte, e quando você chama uma pessoa de amigo e você age de uma forma diferente, você observa o cara. E eu olho muito isso. Por quê? Porque eu meio pancada, eu venho do mundão, eu venho do mundo de droga, eu poderia estar preso, poderia estar morto, eu poderia não existir agora nesse momento, mas Deus me transformou. Como o Flávio falou, às vezes dentro da sua família, não dá para comparar nós com Jesus, quando Jesus falou, dentro da sua padrão, nós fomos errôneos. Jesus não errou em nenhum momento, nós erramos, nós sim, mas eu lembro uma vez que minha mãe falou, quando eu converti a minha vida para Cristo, e meus irmãos, agora que você está vivendo um mundo cristão, você sempre tem alguma coisa para falar. Eu falei, se você quiser que eu voto como era antes, a gente volta agora. Minha mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Deixa esse moleque quieto do jeito que está. Eu falei, se incomoda vocês, essa nova criatura que eu estou sendo, beleza, eu voto no mundo, o incentivo é de vocês. É isso, porque eu aprendi uma coisa, não adianta se matar um leão por dia. Essa ideia é papo. Me desculpe, se alguém usa esse ditado, não existe. É mais fácil você andar com o leão, tomar conta do leão para ele falar, pô, esse cara não dá pra ele. Porque eu leio esse negócio de matar leão, às vezes você mata o leão e o problema do leão está dentro de você. O próprio leão que se carrega. O Bel disse para mim. Mas é isso que você falou. Tudo que eu vi aqui, todos os versículos, falam sobre caráter. E essa é a característica que nós temos que desenvolver. Temos que moldar. Você falando sobre amigos, minha esposa leu um determinado livro e eu estava conversando com alguns homens, eu falei, fala exatamente sobre isso. Na nossa vida você vai carregar 3 tipos de amizades. Beleza? Primeira amizade é muitas vezes aquela amizade de trabalho, que é algum dia, boa tarde, tudo bem, tal, pessoas que não vão fazer parte do seu convívio. Existe um segundo tipo de amizade em que você tem que ser o porto seguro dela. Mas é uma pessoa que ela simplesmente vai sempre usar você, porque ela confia em você. Mas é alguém que talvez você não tenha confiança nela. Mas existe aquela amizade em que você vai fazer o contrário. Que é a pessoa que vai entrar na sua casa, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua esposa, sem interesse algum. Meus amados irmãos, em 2015, a minha esposa sofreu uma queda, exatamente no dia 29 de setembro de 2015. Minha mãe faz aniversário no dia 30, então hoje eu estava com a minha mãe pela manhã. Em 2015, eu ia trabalhar no dia 30, eu falei para ela, vamos passar na minha mãe hoje, para nós podermos dar as felicitações, passar uma tarde com ela e depois à noite, porque no outro dia eu não vou conseguir estar lá. E aí nós fomos na descida da casa da minha mãe mora na Vila Natal, então é um beco. Nós estávamos descendo, minha esposa caiu e na queda ela quebrou tibia e fíbula. E a hora que ela caiu, ela já... eu voltei, olhei e encheu.
Sabe, chamamos socorro, socorreira, nós fizemos a imobilização da perna dela, Santa Casa, fomos para Santa Casa, aí ela, meu, tá doendo muito, e aí e tal, eu falei assim, eu acho que fraturou. Eu tinha visto que ela fraturar, porque a perna dela dobrou. Eu falei, eu acho que fraturou, né, cara? E agora? Ela falou, fica em paz. Vamos tocar isso aí. A fratura da minha esposa demorou 2 anos e 8 meses para cicatrizar. Surreal, meus amados irmãos. Então, durante esses 2 anos e 8 meses, eu pedi afastamento de 30 dias, voltei a trabalhar, férias. Então, a minha casa virou um ponto de entrada e saída de familiares e alguns amigos que entravam e saíam da minha casa. Então, às vezes nós não entendemos até passar que você precisa ter amigos que vão entrar na sua casa, vão cuidar da sua esposa, vão cuidar dos seus filhos sem interesse. E talvez você precise ser esse tipo de amigo. Talvez você não esteja disposto, mas você precisa exercer esse tipo de amizade. Isso trata muito da questão do caráter. Como que está sendo o seu caráter como homem? Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa que as pessoas podem dar a palavra? Eu sou de uma época, meus irmãos, em que o fio do bigode falava muito. E eu sou Caxias a esse ponto. Então, quer me deixar doente, é dar palavra para mim e me deixar na mão. Nossa! Eu fico doido. Minha esposa fala, meu, você é muito pintoresco. Eu falo, meu, prometeu, a minha sogra ainda falou assim, meu, sua palavra é palavra de rei. Eu falei, meu, com prejuízo, eu arco com prejuízo, mas eu cumpro com a minha palavra. Com dano, igual a Bíblia fala, com dano, mas cumpra, meus irmãos. Não deixe de cumprir. As características de homens cristãos, nós precisamos resgatar valores. O homem está sendo deteriorado pela mídia, pela sociedade. Estão tentando destruir a família. De que forma? Banalizando a figura masculina. Percebam, meus amados irmãos, estamos vivendo uma época política em que o que está sendo forte aí, a polarização entre os dois extremos, tem. E o que vai definir tudo isso? Pessoal, a liberdade, a libertinagem no nosso país. Reparem aí os grupos fortes que se cresceram nessa última década. Grupo de libertinagem. Aqueles que afrontarem diretamente esse grupo de libertinagem vai perder votos. Mas a Igreja de Cristo está se posicionando com referência a isso. Somos o referencial de Cristo nessa terra, meus amados irmãos. E não podemos nos acovardar, não podemos ser homens sem valores. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, às nossas filhas, porque às vezes nós falamos assim, mas nós criamos as nossas filhas erradas. Você cria sua filha para ser independente, uma mulher de sucesso, mas não cria ela para ser uma mulher submissa. Ensine a sua filha que ela precisa ser submissa ao marido, ela precisa ser ajudadora, ela precisa ser companheira. Ah, mas isso foi lá no passado. Então cria ela desse jeito e você vai ver o que vai dar no futuro. Olha as mulheres que foram criadas desse jeito, para ser mulher de sucesso, não casa e ou engole o marido ou vive trocando de marido a cada tempo, aí não vai para frente. Esse negócio de palavra também, arcaico, eles falam que é arcaico, não mudou nada. Você não cai, não, o homem filhão. tem que ter palavra, o homem tem que ter palavra. Precisa. Meus amados irmãos, que Deus seja louvado pela sua vida, seu ministério e sua família. Que as bênçãos do Senhor se derramem de geração em gerações sobre nós, homem segundo o coração de Deus. Oremos. Bondoso e eterno Deus, a tua palavra que o Senhor colocou em meu coração, aos meus amados irmãos, foi trazida nesta noite. E que ela possa fazer sentido para nós. Que o Senhor continue sendo esse Deus bondoso, esse Deus fiel, esse Deus que a todo dia nós podemos sentir. Obrigado por um dia ter enviado o teu Filho Jesus para morrer em nosso favor, para que nós tivéssemos acesso a ti, Deus. Que o Senhor continue com tua bondade e misericórdia sobre nós. Ah, se não fosse, ó Deus, as tuas misericórdias e a tua bondade em nossas vidas. Capacita todos esses homens a serem instrumentos usados por ti. Capacita a minha vida para que eu continue, ó Deus, estando sujeito à tua vontade. Não permita nenhum de nós, homens segundo o coração de Deus,
que venhamos a ser arrogantes, soberbos e homens que não cumprem, ó Deus, com aquilo que o Senhor propôs em nossos corações. Usa-nos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.